Bem-vindo, bem-vinda. Eu sou Raquel, estou lendo o livro Diário de Berlim e nós estamos em outubro de 1939. William Shirer, escritor do livro, está passando uns 2, 3 dias em Genebra, cidade onde ficava seu domicílio, onde estavam sua mulher e sua filha, mas em breve voltará para a Alemanha para a cobertura da guerra. Vamos lá. Ele nos fala de Genebra, dia 11 de outubro de 1939. Ele diz o seguinte: uma curiosa sensação há de ver os jornais suíços publicando as notícias de guerra de ambos os lados. Se existisse tal coisa nas ditaduras, talvez os césares não se lançassem à guerra com tanta facilidade. Muita alegria em nossa casa, brincando o tempo todo com Tess e Eileen. Peguei resfriado. Até agora, as casas de Genebra ainda não fizeram funcionar a calefação central. E ele nos conta pela segunda vez, talvez, o nome de sua filha, Eileen, que é bebê. Talvez já tenha 1 ano agora, né? Falo com você que está acompanhando essa história desde o início. Berlim, 15 de outubro de 39. Estou novamente de regresso, deprimido, porque o tempo passado na Suíça correu tão depressa. Dos 3 dias e meio que estive em Genebra, 2 foram passados na cama, resfriado e com febre, e o último preparando uma irradiação que fracassou completamente, em consequência das péssimas condições atmosféricas. Mas foram maravilhosos, apesar de tudo isso. Tess me acompanhou até Neuchâtel, na viagem de regresso. Foi triste a nossa despedida naquela estaçãozinha sobre o lago que rebrilhava lá embaixo. O trem suíço cheio de soldados. 10% da população total do país estão em armas, mais que em qualquer outra nação do mundo. Não estão tomando parte na guerra, mas preparados para lutar em defesa de suas instituições e de seu regime. Perguntei a um gordo comerciante suíço que viajava na mesma cabina que eu se ele preferia a paz a qualquer preço. Abre parênteses. Os negócios estão completamente arruinados numa Suíça inteiramente cercada pelos beligerantes e com todos os seus homens válidos em armas. Fecha parênteses. De forma a permitir-lhe ganhar novamente o seu dinheiro. E ele respondeu: não a espécie de paz que Hitler oferece, nem tampouco uma paz como a que temos tido nestes últimos 5 anos. Ao cair da noite, descendo o Reno, à mesma frente da batalha irreal, soldados que se observavam de ambos os lados, mas cujos fuzis permaneciam calados. A estação de Frankfurt, mergulhada no blackout, dava a impressão de um pesadelo. Centenas de pessoas, na sua maioria soldados, andando de um lado para o outro da plataforma, mergulhado numa semi-escuridão, tomando trem, discutindo sobre as suas bagagens e tagarelando uns com os outros. Tinha adquirido antecipadamente um leito, mas não me foi possível encontrar o vagão no meio daquela escuridão, e tive que voltar para a minha cabina, fazendo toda a viagem noturna, sentado em minha poltrona, de onde só saí quando chegamos a Berlim. O corredor do trem às escuras, repleto de gente, que teve de passar toda a noite em pé, sem lugar para sentar. Na estação de Anhalter, comprei os matutinos do dia. Notícias sensacionais. Submarino alemão afunda o couraçado britânico Royal Oak e o almirantado inglês admite o fato. Que golpe! Fico tentando imaginar como foi conseguida essa façanha e onde. Mais tarde, Russell Hill, um inteligente rapaz de 21 anos, que divide o tempo entre fazer irradiações para nós e ser correspondente auxiliar do Herald Tribune, me diz que quarta-feira última, 11, uma informação falsa sobre o armistício ocasionou cenas de grande entusiasmo em Berlim. Às primeiras horas da manhã daquele dia, diz ele, uma transmissão de emissora berlinense de ondas longas anunciou que o governo britânico tinha caído e que seria assinado imediatamente o armistício. As mulheres gordalhufas dos mercados de hortaliças, informa Russell,
Atiraram as cestas para o ar, viraram os próprios tabuleiros de pernas para cima e abalaram para o bar mais próximo a fim de celebrar a paz com alguns schnapps. Naquela mesma tarde, quando a emissora de Berlim desmentiu a notícia, a tristeza que se apossou de todos teve algo de terrivelmente desolador. Meu criado de quarto anuncia que durante a noite passada, as baterias antiaéreas de Berlim entraram em funcionamento, com um ruído terrível. Foi essa a primeira vez que as defesas da capital estiveram em ação. Esta noite, o Ministério da Propaganda anunciou que um dos aparelhos nazistas perdeu o rumo, exatamente quando voava sobre a capital, tendo sido abatido. Berlim, 18 de outubro de 1939. O local onde o submarino alemão afundou o couraçado inglês Royal Oak foi, nem mais nem menos, que a Baía de Scapa Flow, a maior base naval da Grã-Bretanha. Parece incrível. Um comandante de submarinos da Grande Guerra declarou-me esta noite que, naquela ocasião, os alemães tentaram por 2 vezes seguidas fazer com que um de seus submersíveis penetrasse no interior daquela base. No entanto, as 2 tentativas fracassaram e os submarinos foram postos a pique. O capitão Prien, o comandante do submarino autor da façanha, compareceu esta tarde à nossa entrevista coletiva no Ministério da Propaganda, seguido de todos os seus marujos, rapazolas de 18, 19 e 20 anos. Prien é um homem de 30 anos, cara limpa, impertigado, nazista fanático e, indiscutivelmente, um grande submarinista. Apresentado pelo chefe de imprensa de Hitler, Dr. Otto Dietrich, que passou todo o tempo praguejando contra os ingleses e chamando Churchill de mentiroso, Prien muito pouco nos falou sobre a maneira pela qual conseguiu realizar a sua façanha. Afirmou apenas que não encontrou dificuldade alguma em atravessar as defesas que protegem a entrada da Baía de Scapa Flow. Tive a impressão, muito embora ele nada dissesse para justificá-la, de que se limitou apenas a seguir de perto alguma unidade inglesa, talvez um caça-minas, quando ela regressava àquela base. A negligência inglesa deve ter sido pavorosa. Berlim, 19 de outubro de 1939. Hoje à tarde, os alemães retiraram do ar tanto a NBC como nós. Eu lera e aprovara a crônica de Hill. O censor nazista sustentou, porém, que o seu conteúdo poderia criar uma má impressão no exterior. Durante a tarde, procurei o Dr. Bonner e disse-lhe que deixaríamos totalmente de irradiar o nosso noticiário se daqui por diante só pudéssemos comentar assuntos capazes de criar boa impressão no exterior. Garantiu-me que fora um engano do censor. Esta noite, na minha transmissão, o censor deixou-me dizer tudo o que quis. O Alto Comando publicou hoje um relatório detalhado sobre tudo o que vem ocorrendo nessa misteriosa frente ocidental. Nada demais tem acontecido, diz o Alto Comando. Apesar de Paris, já há muitas semanas, vir inundando os Estados Unidos com suas notícias fantásticas sobre uma ofensiva francesa contra a linha Siegfried. O comunicado oficial diz que as perdas alemãs na frente ocidental, até o dia 17 do corrente, podem ser somadas da seguinte forma: 196 mortos, 114 desaparecidos e 356 feridos, o que tende a provar que todas as operações têm sido de caráter local. Estou quase convencido de que o exército alemão está dizendo a verdade, com referência a essas operações. A Marinha exagera e a Luftwaffe essa mente, pura e simplesmente. Ficamos por aqui. E nos vemos no próximo vídeo. Lembre-se de curtir este vídeo, compartilhá-lo, comentar o que você está sentindo nessa viagem junto com William Shirer e a Segunda Guerra Mundial.